Eu quero falar sobre um filme do Superman que é bem escrito, bem dirigido e totalmente de acordo com os valores do personagem. E não, eu não tô falando sobre o Superman de James Gunn que estreou esse ano. Eu estou falando de Superman contra a Elite. E não é aquele Superman comunista que a gente conhece. Nesse filme ele luta contra um outro tipo de elite. Vem comigo que eu vou te contar um pouco sobre esse filme e depois explicar como a história dele pode ser aproveitada nesse universo da DC que está sendo construído agora. Nesse novo filme a gente está em Metrópolis e alguns novos super-heróis chegam à Terra, são conhecidos como a Elite, liderado pelo Manchester Black, e rapidamente eles entram em conflito com o Superman por conta dos métodos que eles usam para acabar com o crime. O Superman acredita na justiça, na igualdade e na segunda chance, e eles acreditam em usar métodos letais para acabar com o crime, uma coisa que o Superman discorda frontalmente. E essa é a base que vai cimentar esse confronto entre eles. E eles acabam tendo muita popularidade por conta disso, eles acabam sendo queridos pelas pessoas, e meio que as pessoas começam a questionar o significado, o valor do Superman ali na sociedade. E o Superman acaba se questionando também se o lugar dele é o correto, se os valores dele são o correto, ou se ele tem que fazer o que as pessoas estão querendo mesmo, se todo mundo está dizendo que ele deve ser diferente, se ele tem que se manter fiel aos seus valores. É baseado num quadrinho escrito pelo Joe Kelly, que aqui no Brasil ele chegou com o nome de Olho por Olho, o que é de errado com a verdade, a justiça e o modo americano de vida. E era uma resposta para como os quadrinhos funcionavam na época, porque na época o povo estava mais interessado em super-heróis mais violentos, super-heróis mais truculentos, muitos anti-heróis como Wolverine, The Authority, até mesmo o próprio Batman sempre foi muito mais chamativo. E ainda é nos dias de hoje, se a gente olhar para o cenário de filmes de super-herói, também o Batman sempre foi mais querido, ele sempre teve mais bilheteria do que os filmes de Superman. O Superman muitas vezes é taxado de piegas, ele é um cara que é mais o escoteiro, o bonzinho. Então o quadrinho veio como uma resposta para isso, exaltando novamente os valores do Superman dentro daquelas histórias. Eu gostei bastante desse filme, principalmente porque ele conversa muito sobre o que faz eu gostar do Superman. O Superman é meu personagem favorito da DC e muito pelo que esse filme tenta exaltar. Eu gostei bastante do filme de James Gunn justamente porque ele tem essa ideia do Superman, ele tentar se manter ingênuo, ele lutar para se manter puro dentro de um mundo mais cínico, onde as pessoas já não vê valor em ser gentil, onde o perdão já não é mais visto, não vem mais uma possibilidade de segunda chance, é uma questão de estamos aqui para exterminar o mal, seja como for, sem pensar nas consequências disso. Isso é uma coisa que até o James Gunn comentou na produção do novo Superman, que o Superman sabe que o mundo está corrompido, mas ele vai lutar para se manter puro a todo custo. Esse é um dos ideais que o Superman contra a Elite traz. E assistindo esse último Superman de James Gunn, como ele opta por colocar o Superman já em ativa, sem mostrar a origem dele, ele acaba tendo que mostrar esses valores do Superman através da ação, seja ele salvando um esquilinho numa luta com um kaiju ou tendo uma empatia enorme pelo próprio Kaiju, quando a Gangue da Justiça quer simplesmente eliminar o bicho, ele quer prender, ele quer levar para estudo. Então essa foi alguma das formas que o James Gunn usou para colocar a ideologia do Superman no filme. E como eu ia dizendo, no Superman contra a Elite tem algo muito parecido com isso, mas é como se o filme todo fosse voltado para isso. A relação dele com o Manchester Black, com essa Elite é muito parecida, tem uma semelhança com a relação dele com a Gangue da Justiça, porque a gangue também quer destruir os vilões a qualquer custo. Tem até uma cena em que a Mulher Gavião ela fala, eu não sou o Superman, e aí ela vai e deixa um personagem morrer. É exatamente o oposto do que o Superman faria. Assistindo o Superman pela segunda vez, eu não pude deixar de pensar que futuramente essa história do Superman contra a Elite pode ser abordada num formato onde a Gangue da Justiça faz esse papel da Elite e o Superman acaba rivalizando com eles, porque como a gangue ela responde a uma entidade, a uma empresa, elas têm alguém que manda eles ideologicamente, a moral deles pode mudar muito de acordo com os interesses desse bilionário, que é o Stag no caso. Até porque teve um conflito pequeno ali do Superman com o Guy Gardner, que é o líder da gangue, que é o Lanterna Verde. Futuramente essa história poderia ser aproveitada e eu acho que seria muito interessante se o James Gunn olhasse para isso. Mas enquanto isso não acontece, dê uma olhada nessa animação que é o Superman contra a Elite. Essa animação ela tem algumas particularidades, por exemplo, ela tem um estilo de traço bem diferente do que a gente está acostumado. Ela é mais arredondada, ela é mais
simples, eu acho que também para conter essa ideia de ser mais cartunesco, mais ingênuo, para não parecer tão descolado, porque é uma ideia de volta às origens do Superman. E o clímax dessa animação ela é muito interessante, eu não quero dar spoilers, mas existe ali um embate ideológico e ele chega às suas últimas consequências, assim. O Superman, ele é mostrado de uma forma onde ele nunca foi visto e ele usa tudo aquilo de uma forma interessante para convencer você de que ele precisa ser o que ele realmente é. É muito bom porque tem a nostalgia de ter o Guilherme Briggs atuando como Superman na dublagem. Mais recentemente ele parou de interpretar o Superman e eu acho que a sensação de ter ele dublando o Superman casa muito com a sensação de volta às origens, pelo menos para nós no Brasil que crescemos sendo ele a voz principal do Superman. Se você gostou desse Superman de James Gunn e quer assistir mais sobre o personagem e ainda não viu esse filme, porque nem é muito comentado, eu nem escuto muito falar sobre o Superman contra a Elite, mas foi um filme que quando eu assisti eu fiquei muito surpreso com a qualidade dele. Então aproveita que os dois estão disponíveis na HBO e faz aquela dobradinha, pega todo o conteúdo que você puder sobre o Superman. E essa não é a primeira vez que eu falo sobre super-heróis nesse canal. Eu tenho um vídeo aqui sobre Thunderbolts que vai aparecer desse lado ou desse lado. Assiste aí, tamo junto, valeu!